a ideia final é que quando essa comunidade de irmãos que convivem segundo a graça, segundo o amor de Deus, por respeito mútuo, por prazer na presença do outro, há, nessa ausência de diferenças, o crescimento de todos, a maturidade, não somente a maturidade que a gente poderia chamar espiritual, senão, de novo, voltamos à estaca zero. Maturidade como gente, né? Então, o que a gente viu na semana passada é isso, na outra também, é a ideia de que a igreja é o lugar onde nós podemos exercitar, vamos dizer, a nossa maturidade como seres humanos. E não vivemos mais por obediência a um conjunto de regras pré-estabelecidos, mas vivemos segundo um outro fundamento, que é, de novo, a graça e o amor de Deus. Então eu não sou um outro, de uma certa maneira, por medo de inferno, medo do castigo, medo do diabo, medo de uma série de coisas, mas eu sou um outro, não de forma negativa, mas de forma positiva. Eu sou porque é assim que a gente acredita que as relações devem ser estabelecidas. Por quê? Porque é um Deus que procura estabelecer essa relação com o homem, um Deus amoroso que se entrega pelo homem, né? O movimento do Evangelho é o movimento do Deus que se faz homem. Agora, o movimento da igreja é de gente que se deixa ser gente. Então, é nesse sentido que a gente está lendo. Eu estou lendo esse livro aqui por outras razões, não tem nada a ver, mas o cara faz uma citação de uma mulher que escreve uma carta a alguém no primeiro século, do primeiro para o segundo século da era cristã. É um trechinho bem curto. E aqui ele está levantando uma outra hipótese sobre essa carta. Eu vou destacar essa carta, porque o engraçado dessa carta, primeiro, que é escrita por uma mulher. Nós estamos falando do primeiro e segundo século da era cristã, que a maior parte da população era analfabeta, e quase a totalidade das mulheres eram analfabetas. E essa mulher é que escreve uma carta. Então, só citar uma carta de uma mulher que está escrevendo para alguém, que é um homem, as palavras que ela vai escrever, já é um absurdo. E ela é uma mulher cristã que está escrevendo uma carta para uma pessoa possivelmente não cristã. E ela está levantando algumas hipóteses. O que serve para a gente? Para uma certa demonstração desse espírito eclesiástico que eu estou tentando falar. Porque a gente está pincelando ou fundamentando na Bíblia, e essa carta me veio assim como um texto extra-bíblico que meio que demonstra essa possibilidade, não simplesmente uma leitura bíblica, mas uma leitura comum. Duas pessoas estão escrevendo. Então uma mulher escreve uma carta e ela está criticando os filósofos. Ela está fazendo uma crítica aos filósofos. Mas essa crítica, ela tem um certo teor que eu vou tentar mostrar para vocês onde que eu quero chegar. Ela diz mais ou menos o seguinte: ora, visto que ele, Sélius ou pagão, não pode admitir a gente iletrada e pobres e ignorantes, como ele nos chama, nós cristãos, discutam de coisas divinas, ele precisa saber que todos os homens nasceram racionais, sem distinção de idade, de qualidade, nem de sexo, e que eles não devem a sua sabedoria a uma fortuna, mas à natureza. E aí ela continua. Então veja, uma mulher do primeiro século ou do segundo século da era cristã escreve essa carta a alguém falando o seguinte: aquele filósofo está achando isso, mas eu estou dizendo o seguinte, ele nos chama de ignorante, mas ele não consegue entender que nós todos somos iguais. Não é por questão de sexo, nem de idade, nem de raça, nem de nada. E aí ela continua a carta. Para nós hoje isso não soaria razoável. Mas há 1900 anos atrás, uma mulher escrever isso, me pareceu ser assim algo bem singular, né? Que ela aponta inclusive isso: todos nós somos iguais segundo a natureza. Quer dizer, chamar a natureza há 1900 anos atrás também é uma coisa difícil de se enxergar no meio que todo mundo fala, ela poderia ter colocado, nós somos todos iguais segundo Deus, ou segundo a criação. Ela fala segundo uma natureza. Isso há 2000 anos atrás significa algo intrínseco, algo que cada um de nós porta, que não é doado de fora para dentro, mas é algo que já parte de nós de dentro para fora. Então, vem colaborar com
aí de vocabulário. Eclesiástico, o que você está... Tá bom, eu estou tentando fazer... o Lalo não tem acompanhado, né? Eclésia, vem da eclésia. Você faltou nessa aula, cara, um cara da cura. O resto da sabe. eclésia, meu. É isso. A ideia é o seguinte, que a palavra igreja é uma palavra que vem... Vocês já ouviram isso 15 Ah, vezes. mano, você cara sabe. Mas a palavra eclésia, que é traduzida para o português como igreja, ela é uma palavra que vem do grego, e o grego, as cidades gregas, por volta de 300 anos antes de Cristo, 400, elas se organizavam em assembleias. Então todos os homens que podiam portar arma e que tivessem nascido naquela cidade eram de vez em quando chamados para uma assembleia geral para tomar decisões sobre todos os assuntos pertinentes à cidade, sobre impostos, sobre guerra, sobre obras, sobre tudo que tinha, sobre a própria legislação da cidade. E todos tinham o mesmo direito à fala. Não existia um rei e não existia um presidente da assembleia. Então a palavra era doada para qualquer um que tivesse algo que fosse de valia para a assembleia e, ouça-se, para a cidade. Então a eclésia era uma assembleia livre de homens maduros que tinham que discutir um assunto. Atenas vai entrar em guerra contra Corinto, ou contra Esparta, ou contra os persas. O que fazemos? Aqueles caras, e cada um expunha as suas razões e tal, e isso era posto em votação final, e eles então decidiam... Não só de homens, né? Só de homens. Só de homens. Aí que está a grande mudança que eu estou apontando para essa mulher, que quando entra a eclésia cristã, ela quebra uma série de valores. Um deles é que na eclésia não há diferença de sexo. Na eclésia não há diferença de raça. Porque na eclésia grega, na eclésia de Atenas, só os atenienses podiam falar e votar. Em Esparta, só os espartanos. Então cada cidade tinha a sua própria eclésia. Na eclésia cristã, todos que estavam presentes. Então tem uma que é chamada a universalidade cristã. Por quê? Porque aí você quebrou todas as fronteiras de raça, de religião, de sexo, de estado social. Pobre, rico, escravo, livre, homem, mulher, todos participavam da eclésia. Então essa é uma grande transformação que acontece no seio do Ocidente, no meu entender, a partir do conceito de eclésia cristã, que não tem na eclésia grega. Isso vai morrer, aí quem esteve domingo na igreja lá, eu estava falando exatamente isso vai morrer a partir do século II, que há um movimento interno na igreja, principalmente dos bispos, de alguns bispos, de começar a pôr ordem no galinheiro, né? Pessoal, não, espera aí, está todo mundo falando, está todo mundo bonito, mas a gente tem que organizar a coisa. Aí eles começam a falar, a eclésia não é bem assim, você tem que obedecer, não pode falar, você tem que submeter, blá, blá. Eles começam a inverter o jogo e aí deu no que deu. Aí nós temos hoje, um tempo depois, uma eclésia hierarquizada, absolutamente sacerdotal, a expressão de baixo para cima é sempre censurada ou postas nos limites de um dogma, de uma certa diretriz, quando não acontecia na igreja. Isso já perde o sentido de eclésia. Já não é mais eclésia. Já não é mais eclésia. Não é que uma eclésia... Aí vira igreja. A eclésia a produção, a igreja é a produção de eclésia, né? Mas a igreja para a gente virou a casinha lá, né? Não, o que eu estou falando é sobre você ter uma eclésia ou uma igreja hierarquizada. Então já perdeu, não é mais eclésia, não é mais igreja. Igreja no sentido do que a Bíblia diz que é uma ou mais assim, pessoas cara, falando. É que assim, na verdade, a eclésia é o termo que grego. Aí quando veio para o latim, virou igreja. Tudo bem. Então, desde sempre foi igreja, desde o primeiro momento. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, Não, eu entendi. quando você entra com uma hierarquização, Perdeu o sentido da coisa. aí vira-se igreja nos dois sentidos. No sentido de você perder a própria tradição da palavra. Você abandona a palavra, você sonega a própria palavra, o peso que ela tem, pondo uma tradução que distorce esse sentido. É o seguinte, na verdade, passa a servir uma questão interessante se a igreja é uma assembleia, que todos votam, todos falam, então como é hierarquizado?
contrassenso. É isso que eu estou dizendo. Então você não pode dar a mesma palavra para duas coisas, né? Para duas coisas opostas. Dois sentidos para a mesma palavra. E opostos, né? Dois sentidos opostos. E na nossa cabeça a igreja deixou de ser a assembleia, a reunião. Passou a ser o lugar, Ritual. né? A edificação, o prédio, né? A casa. É que é o entendimento que a grande maioria das pessoas tem de que a igreja é um templo, né? Mas é interessante você enxergar a palavra que, na verdade, a igreja é assembleia. E templo é templo. Isso é mais fácil. Sendo que templo não existia naquela época. Nós não podemos esquecer também que templos começam a existir a partir do século, quando eles já não são mais perseguidos. Então nós estamos falando do ano de 300, 350 para a perseguição aos cristãos. Aí se pode ter uma construção especial. Aí o Lalo começa a ter serviço, porque aí ele começa a falar com os pais. Já não perde empregado, né? Mas até então não. Por quê? Porque as pessoas são perseguidas, não pode ter endereço. Se você é um perseguido da justiça, você não pode dizer para a justiça onde você está, né? A sede do PCC é na rua. Exatamente. E as eclésias na origem também não tinham lugar específico? Não tinham. Ou eram as famosas catacumbas, que eram as catacumbas, os cemitérios debaixo das cidades. Então as pessoas iam aos cemitérios, os lugares onde tinham os mortos, e faziam reuniões ocultas, ou nas casas das pessoas em oculto. Né? Se reuniam, tudo muito oculto, porque se o poder descobrisse, eles estavam mortos. Então, nem templo podia ter. Por isso que Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, a gente já viu, ele diz, nós somos o templo do Espírito Santo. A casa de Deus são pessoas. Por quê? Porque se tem um endereço, é gente. E gente em assembleia. Então ele quebra toda a possibilidade de CEP, né? de endereçamento. E coloca isso para o campo das pessoas. Só em 300, 350 que começam os primeiros edifícios a acontecer, já num processo acentuado de organização. Né? Mas o cristianismo é bem isso, né? Você levou Deus para dentro das pessoas, né? Não mais Isso, essa é a o ideia. templo ter um intermediário nisso. Exatamente. E qualquer tipo de intermediação é um... Isso significa o seguinte, se você não concordar com alguma coisa aqui, você Pode coloca falar. a boca no trombone e fala, Ninguém vai te... não Só não concordo gostei com o que você está falando. Ele ia falar que todo tipo de intermediação Não, mas intermediações são produtivas. A sua tá fácil. Lá, o primeiro dia que eu vim aqui, eu perguntei para ele se eu sabia. Eu falei para eles: olha, eu não tenho nem bem certeza que Jesus existiu. Ele era ateu, é isso que ele quer dizer. Ele entrou aqui e era ateu. Não, mas o melhor é o seguinte, na Bíblia tem 10% e não 6%, né? É. Poxa, é uma bela intermediação. Então, semana passada, a gente leu o texto de Gálatas. Aí tem um outro movimento que é o seguinte, nós temos uma noção, por exemplo, o conceito de obediência cristão, ele na verdade, ele é um conceito que vem do Velho Testamento. No Novo Testamento não existe obediência. Ninguém é, baseado apenas na leitura do Novo Testamento, levado a qualquer conceito de obediência, porque você obedece a um conjunto de normas e de leis. Agora, quando você tem que obedecer apenas à graça e ao amor, isso não é lei. Então não existe um conjunto legal ao que obedecer. Você simplesmente é falado, ame, agracie. Isso esvazia qualquer obediência. Então o que acontece? A obediência tem que jogar de novo o Velho Testamento e para as leis de Moisés. As leis de Moisés são muito claras. Não matarás. Se você mata, você desobedeceu. Não furtarás. Se você furtar, você tem uma desobediência. Mas no Novo Testamento não tem nem não matarás, nem não furtarás. Tem ame. Então, todas as relações eclesiásticas ou dentro da eclésia não são mais baseadas em nenhum código moral, mas é um código da graça de Deus. E isso esvazia completamente o poder, porque o poder ele exige lei, ele exige um conjunto de normas que diga quando você não obedeceu, para que ele possa te punir. Ou quando você é muito bonzinho, obedeceu todas as normas, para que ele possa também te valorizar. Então a questão do
da punição e, vamos dizer, da recompensa, estão todas baseadas num conjunto legal. Agora, se você tira o conjunto, você também não tem mais recompensa. Você não tem mais punição, mas você também não tem recompensa. Então você fica esvaziado nessas relações. Você fala, pô, mas eu não, e se eu for bonzinho? Eu tô bonzinho com quem? Mas isso aí não vai contra os pentecostais de hoje? Ou seja, isso que você falou lá. De certo sentido, sim. Estão distorcendo, né? Se veio Jesus e disse ame, aí vem um cara, não, que você vai ficar rico, vai não sei o que, não está te dando uma recompensa, não está voltando ao Não, mas teologia da prosperidade. então não está voltando ao Não, eu acho que algumas igrejas, elas estão muito focadas às vezes nas leis. Elas ainda estão olhando lá para trás no Velho Não, mas a Testamento. gente não está dando um passo atrás. Se veio Jesus e deu um passo adiante dos judeus, que é isso que ele está mais ou menos falando, das leis, então, e hoje vem os pentecostais e dão um passo atrás, ou seja, voltam A questão é que talvez eles não tenham ido ainda. Não foram, já foram. Você entendeu o que eu estou dizendo? Não, eu acho que um problema... Não, eu acho que a grande sacada deles é sacada deles que eles se botaram no poder, cobram pelo poder e voltam atrás daquilo e fazem eles ter medo de, se não der aquilo, eu vou ser É o castigado. seguinte, a visão que eu tenho é que as pessoas que seguem as igrejas que pregam isso, elas ainda não enxergaram isso que nós estamos enxergando. Não. Elas não foram para dizer que estão voltando. É doido. Entendeu o que eu quero dizer? Agora, é importante ressaltar que em toda a história da humanidade, a fé sempre foi um meio de grande manipulação do povo. Não é de hoje que a gente tem uma certa manipulação do povo. Hoje Certa não, violenta. eu acho assim, é que a gente também olha assim muito do lado, mas é um grande mecanismo, se você for avaliar isso, é um excelente mecanismo de manipulação. E se você olha lá para trás, antigamente, lembra, se falavam na época dos astecas, aquela fase, eles tinham lá, olha, agora tem que... o cara falava, vamos construir o templo de não sei do que, porque o cara lá disse, senão vai morrer todo mundo fazia aquelas obras, não sei o que. No Egito também, né, as pirâmides, não sei o que. Então, você sabe aquela história da pirâmide, que é a serpente que desce, né? Sei, o Catan. Então, aí o cara vai lá e falava assim, batia o sol, o cara falava, pô, aquilo lá é a serpente para descer, então vocês têm que fazer agora a hora da colheita, vai todo mundo fazer isso. Quer dizer, a fé sempre, ao longo da humanidade, sempre foi isso. Mas está perfeito. Quando a eclésia sai da catacumba, sai com um determinado grupo de pessoas, certo? E alguém percebe justamente isso. Aí, por quantas pessoas estão aqui para escutar? É onde entra o monopólio da palavra, que aí vira igreja. E aí a gente sabe que a partir daí a igreja e o governo andam juntos, não é isso? A partir do ano 400. Então, aí andam juntos e acabou isso aqui, acabou. Quando eles saem da catacumba, né, se reuniram e tal, e pegou um espertinho lá que percebeu que tinha um montão de gente. Né? Não, foi. Eu acho que é isso. Eu não acho que houve essa maldade, né? Eu acho que houve um processo cultural que a gente também não pode dizer que a gente alcançou nada. Vamos imaginar que tudo isso que a gente está falando aqui, muitas outras pessoas estão falando e vire, num dado momento da história, a norma geral. Daqui 400 anos, alguém vai olhar para nós e vai falar, houve alguns espertinhos que fizeram isso. Hoje a gente nem sonha qual é a nossa esperteza. A gente está falando, pô, é legal, esse entendimento é bacana, porque ele é mais democrático, ele permite um falar, um fluir mais horizontal. Já existia isso. Mas pode ser que existem coisas que a gente não está percebendo de errado nisso. E daqui a 200, 300 anos, vingando algumas ideias, as pessoas vão fazer uma crítica sobre nós e vão falar, o cara é esperto pra caramba. Mas não tem esperteza. Não estou ficando nem mais rico, nem mais pobre, nem mais bonito, nem mais feio. É isso que eu ia falar, não. Simplesmente eu estou tendo... Então, eu quando leio, por exemplo, Agostinho, que é um cara que fez isso, ele pegou o cristianismo, se aproximou de uma leitura
dos gregos e ajudou a igreja a se transformar no que é feito, ele era um cara muito sincero, muito honesto. Não era a intenção dele, tá? Não era um cara fiel. Só que ele, dentro do espírito de época, dentro dos conhecimentos que ele tinha, aquilo foi uma grande sacada que ele teve, que influenciou a igreja do ano 400 até hoje. Até hoje se lê Agostinho dentro das igrejas e fala, que legal isso daqui, entendeu? Porque ele teve umas sacadas bacanas. E ele não foi tão esperto assim. Mas era o espírito de época, ele foi movido por uma série de contingências. Que a intenção foi boa, só que distorceram o... eu acho que uma coisa... Então, o espírito de época, ninguém tem essa capacidade de falar acima do erro. Então não é que alguém distorceu. No que eu estou falando, eu já estou com erro. Eu já tenho embutido nas minhas próprias interpretações uma série de desvios que talvez a gente não perceba. Alguém pode estar percebendo e falar, né? Outros falando, não, tá legal. Mas com o passar do tempo a gente vai vendo que a coisa não flui tão assim. Mas onde teve a transição você disse que no 400, da eclésia em si, foi logo depois de quando Constantino lá fez lá... Do ano 100 ao ano 400. Ali o conselho de Trento. A partir dali que você acha não. Ali começou o monopólio da palavra, ou seja, aquele negócio de sacerdote, padre não pode casar. Onde começou? Não, padre não pode casar, veio no ano 1000 e tanto. Já veio mais pra frente. Muito mais pra frente. Você foi devagarinho, claro, colocando leis, agora essa lei, daqui 10 anos aquela outra lei. Surgiu esse problema aqui que a gente... Agora a missa tem que ser mais assim, aí foram ajeitando. Esses anos Mas João, deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é interessante. É porque eu acho que o Marcos estava falando de uma coisa que eu acho que é super pertinente, que é a data, a época. A gente fala hoje com a cabeça do ano 2000. Muita informação. Então, você quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. Digamos que você chegasse agora e para todo mundo, está todo errado, gente, se você tivesse a voz para conseguir falar com todo. Então, você fala, olha gente, esquece todas as leis, agora é paz e amor, moçada. Entendeu? Como é que vai ficar? Você acha que todo mundo teria a visão para poder enxergar hoje o paz, esse amor? E na que verdade, caso que vai ficar? E na verdade, João, não é a igreja católica, né? A protestante é outra coisa, né? Ela se estruturou, se hierarquizou do mesmo jeito. Sem dúvida. Mas pense sobre essa ótica, porque a gente só está olhando o efeito. A gente não está olhando lá o cara que falou, pô, mas se a gente sair falando isso aqui vai virar uma anarquia. Então, peraí, vamos regrar. Olha, mais ou menos assim, até que possa lá na frente alguém começar a enxergar que, olha, não é bem assim que queria dizer. Porque a gente está contando 2000 anos de história em 2 horas. E aí não dá, né? É outra cabeça. Então, acho que não dá para julgar, assim, a gente tem a visão hoje, de falar assim, porque alguém, você tem alguns exemplos na sociedade vigente que estão levando vantagem, né? Quer dizer, estão se apropriando dessa ferramenta para dominação, certo? Para doutrinação. Porém, talvez isso faça parte do processo. Ou seja, lá na frente, quando todos estiverem mais culturalizados com a fé, tiverem mais entendimento, vão contestar. Vão contestar. Por isso que a fé é isso, vem do ouvir falar. E aí você vai mudando as coisas e vai se acertando, né? Eu acho que assim, algum tempo atrás eu olhava isso e falava a mesma coisa. Eu falei, pô, peraí, ninguém está vendo isso? Vamos falar com todo mundo que está errado. Mas acho que é um processo, né? Não é uma coisa assim que você vamos falando, não é isso, vamos pregar, vamos falar para todo mundo o que a gente está pensando. Sem também a arrogância dentro do discurso, de achar que nós temos uma verdade melhor do que os outros. Nós também estamos incorrendo em erro, talvez nós não consigamos enxergar somente isso. E o outro está incorrendo em outro erro, talvez a gente enxergue, ou talvez a gente mal interprete também. O que eu estou fazendo é isso, deixando claro. Por isso que eu acho que o lance da eclésia é interessante, porque é uma forma de expor ideias e não de impor pontos de vista. Então eu ponho, você pode falar besteira, vou para outra. É o direito eclesiástico, entendeu? De você discordar e rejeitar. Todos fizeram isso na igreja.
teve a Inquisição. E os pentecostais têm uma espécie de Expulsão. acho que Vamos, Silvio, fala. Não, é porque dá a impressão que são dois assuntos separados. Um é a conduta de vida própria, que vai para a liberdade, sem regras, e outro é a conduta de uma assembleia, de um povo, de uma organização. Como vai ficar? Não vai ter mais tempo? Vai sempre ter. Sempre vai ter um líder, sempre vai ter um palestrante. Não tem, imagina. Fica um negócio sem controle. Eu digo mais. Hoje em dia, imagina uma eclésia no embate. Todo mundo fazendo o que quer. Sem um líder, sem uma coisa é conduta, outra coisa é organizar uma reunião. São duas coisas diferentes. Eu digo uma outra coisa que a gente também debateu aqui, tomando isso daí, entrando no texto aqui, que exatamente a gente vai falar sobre liberdade, né? Eu vou tentar fazer uma ponte. Uma coisa é o que nós estamos, vamos dizer, essa utopia que a gente pode viver enquanto eclésia, de liberdade, de horizontalidade, de isonomia, quer dizer, igual posição diante da ordem, ninguém é sobre ninguém, todos somos iguais. Isso daqui é uma coisa que a gente vive internamente. E Paulo, quando a gente lê o Coríntios, até foi uma crítica do Ari, falando, pô, mas parece que são duas caras, mas outra coisa é você dentro da sociedade. Dentro da sociedade você tem um conjunto de regras morais os quais você se submete, porque você sabe que uma sociedade ela tem uma ordem e você não simplesmente vai lá agredir essa ordem, você não é louco de fazer isso. Mas você pode transgredir algumas dessas normas enquanto grupo. No caso deles, era mais ou menos o seguinte: mulher, usa véu, é o texto lá, usa véu. Mas aqui dentro da igreja, isso é besteira, gente. Mas você vive na sociedade. Mulher na sociedade 2000 anos atrás, sem véu, é prostituta. Então usa véu. Mas aqui dentro, todo mundo é igual, gente. Esquece esse negócio de véu. O que parece? Pô, onde que eu fico? Dentro do teu grupo, você tem liberdades horizontais. Dentro da tua igreja, você já não, dentro da tua empresa, você já não pode dar totalmente essa liberdade. Porque a cabeça das pessoas não está formada para certas ordens. Então você pode perder a eficácia do teu negócio. Nós não temos que extrapolar isso diretamente. Estou falando que dentro da eclésia, as relações que a gente vai ter naquilo que a gente chama com Deus ou com o sagrado, não é feita a partir de intermediação de sacerdotes. É feita a partir das relações que nós temos entre nós. Na sociedade, vamos pensar que nós não estamos tratando com Deus. E que as pessoas não vão compreender essa forma de existência que a gente tem. Então, nós vivemos em dois mundos, na verdade. Nenhum nem outro é melhor. Aqui é uma coisa que a gente tem uma irmandade, uma possibilidade. E lá a gente tem outros desafios. Então está bem dentro disso, né? Aí eu passaria só por um conceito que eu acho que eu falei semana passada e que agora entra pesado aqui, que é a diferença entre independência e liberdade. Liberdade, independência, vamos começar pela independência. Independência é um conceito negativo, porque existe algo que eu sou dependente e que agora eu vou deixar de ser dependente. Então eu sou independente, não dependente. Né? É como grana do meu pai, ou do meu próprio pai. Eu sou dependente até uma certa idade, mas quando eu atinjo uma determinada idade, começo a trabalhar, eu sou independente dele. Significa que ainda as minhas relações com dinheiro, com a moral e uma série de coisas, está independente das relações que eu tive com meu pai. Eu herdei conceitos morais, herdei conceitos administrativos, herdei uma série de coisas do meu pai, e as decisões que eu tomo hoje são fundadas em todos aqueles anos de aprendizado. Então eu sou independente do meu pai, mas mantenho a relação vamos dizer, de aprendizado com ele. Agora tem um outro conceito, que é o conceito de liberdade. É um conceito absolutamente positivo. A liberdade é quando eu não preciso fazer menção da outra parte para viver. A outra parte é absolutamente descartada de mim. É como se eu hoje tivesse liberdade de falar chinês.
O falar chinês, para mim, não tem o mínimo sentido. Eu não penso na possibilidade de falar chinês, eu não imagino o chinês como um dialeto possível para mim, eu não penso em conceitos que o chinês pode ter, segundo os verbetes. É totalmente livre do chinês. Mas eu não posso falar isso, por exemplo, do grego. Porque mesmo nós aqui estamos falando eclésia. Portanto, nós somos independentes dos gregos. Mas nós somos livres dos chineses. Não do chinês enquanto nação. Do chinês da língua chinesa. Deu para entender a diferença? Paulo agora vai usar esse conceito de liberdade em relação à lei de Moisés. Ele não vai falar nós somos independentes da lei de Moisés, ou seja, a lei de Moisés precisa ser pensada, observada. Não, nós somos absolutamente livres desse negócio. Nós não temos mais relação nenhuma. O que Moisés falou, enquanto código de conduta espiritual, de relação com Deus, não tem o mínimo sentido para nós. Nós não nos relacionamos com a lei de Moisés. Isso tem muito a ver com o que nós falamos semana passada. Quando Paulo identifica em duas mulheres do Velho Testamento, duas metáforas. Ele fala, olha, Agar, Abraão teve duas mulheres, teve Sara e Agar. Com Sara, ela teve um filho chamado Isaac. E com Agar, ele teve um filho chamado Ismael. Israel na carne, o povo de Israel, é como se fosse Agar e o seu filho, Ismael. E nós, como igreja, somos como Sara e o seu filho, que é espiritual. O outro é escrava, e essa é livre. Agora ele vai falar dessa liberdade que nós temos. Liberdade em relação a todos os parâmetros legais como um meio de salvação. Alguém lê então Gálatas 5, de 1 a 12? Só você está com a Bíblia aberta. O Sérgio está com a fala. Chegou na hora certa. Cheguei na hora. Perdeu. Não, o bonde assim, não abandonar. Vamos lá? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declara todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Fica, pelo menos para mim, muito claro o que Paulo está falando, à luz do que a gente está discutindo. Né? Então, para a liberdade que Cristo vos libertou, permaneceis firmes e não vos submeteis de novo à escravidão. Quando ele chama a escravidão, ele está falando de Agar, logo atrás ele fala de Agar, e fala que Agar é Israel na carne. Então ele fala, ou você está na liberdade de Cristo, ou você está de novo na lei. E, portanto, você é escravo. Você é livre ou você é escravo. São duas ordens absolutamente distintas. Quando eu chamo a liberdade, eu não estou chamando uma forma diferente de interpretar minha escravidão. Estou falando, eu não tenho nada a ver com a escravidão. Eu não tenho um senhor a quem obedecer. Eu não vivo segundo esse regime de obediência. Eu vivo segundo um outro regime. É como se eu fizesse perguntas distintas para coisas e que me dão respostas absolutamente distintas.
É como, vamos falar um pouco dos astros, né? No passado as pessoas olhavam para o céu e viam o sol passando em cima da nossa cabeça. E falavam, bom, como que eu consigo interpretar isso? A Terra está no centro. Aí vem um maluco e fala, não, a pergunta está mal formulada. Na verdade tem que sentar no sol e ver as coisas mudando. Eu mudo completamente a pergunta e tenho outra resposta que não tem nada a ver com a resposta que eu tinha antes. Então uma coisa é eu pensar no Velho Testamento a partir de um código de obediência. Eu ainda sou escravo. Mas quando eu anulo a minha escravidão e falo, eu não preciso obedecer, eu preciso ter fé e graça, eu mudei a pergunta. Agora tenho que perguntar como que eu consigo conviver com o próximo somente pela fé e a graça. Porque eu não tenho mais nada, nenhum parâmetro de obediência que eu possa estabelecer na minha relação com o outro. Alterou. Não sei se vocês estão entendendo. Ele faz uma mudança completa de enfoque. Ele muda a pergunta que as pessoas faziam. Né? Como eu agrado a Deus? Um fala, obedeça a lei de Moisés. Então eu vou lá e aprendo sobre a lei de Moisés, decoro e esforço para obedecer. Aí ele fala assim, esquece a lei de Moisés. Ame. Então eu não preciso mais ir em código nenhum. Eu não tenho que decorar e aprender. Eu tenho que me relacionar. Eu mudo inclusive para onde eu corro. Enquanto obediência eu corro para um livro e decoro leis. Enquanto amor e graça eu corro para o próximo e começo a me relacionar. Muda todo o parâmetro de convivência. Todo o parâmetro de vida. Né? Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo em nada se aproveitará. Olha, essa era uma frase importante, eu acho, para nós aqui. A circuncisão representava para o Velho Testamento quando um homem se tornava judeu. Então eu, para dizer, eu concordo com a lei de Israel, a lei de Moisés, e agora eu quero me tornar um judeu, isso aconteceu lá no Velho Testamento, a gente pode um dia voltar para lá. Então, mas quando você quer dizer, eu vou me submeter a todo o conjunto de leis, porque eu sou um israelita, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a circuncisão. Agora Paulo fala o seguinte, por que você está querendo se circuncidar? A cruz não foi suficiente. Estava querendo se circuncidar. Claro. Na igreja lá dentro. Porque são os judaizantes, você tem que passar por uma experiência de se tornar judeu para virar cristão. É o que alguns falam. Paulo fala, você não precisa virar judeu, porque você é livre do judaísmo. Você tem que ir direto para a cruz. Então ele fala, se você for para a obediência, para que serve a cruz? Porque se você obedecer, você tem justiça própria. Os recursos que você tem interior são suficientes para te levar à salvação. Agora ele fala, esquece a obediência, entra direto na graça, porque a graça te leva a uma posição que você não galga na obediência. Que é ter uma relação direta com Deus por amor. E esquecer a salvação, porque você está todo mudando de tipo. Ou esquece, porque isso não é problema seu. No sentido metafísico da palavra eterna, da palavra... Você não é teu problema. O teu problema é estar com as pessoas. Até isso muda a pergunta. Porque o cara está preocupado em ir para o céu, não ir para o céu, ele fala, esquece ir para o céu, não ir para o céu. Agracie o próximo. Seja amoroso nas suas relações. Você muda completamente em forma. Então ele fala, se você tem que obedecer, você não precisa da cruz. Qualquer tipo de sacrifício se interpõe entre você e Deus. Mas se você não sacrifica, pronto, você está livre. Exatamente a liberdade de não ter sacrifício, não ter uma relação negativa com a obediência. Ter uma relação positiva com a graça. O jejum entra nisso? Certo tipo de jejum, sim. Se o teu jejum for uma relação de santificação a Deus... Eu vou fazer jejum para ganhar... Não, se ali não comer carne, na Semana Santa, essas coisas. Pode ser, claro, pode. Mas também pode ser um sintoma de graça. A graça não tem regra. Esse é o grande problema da graça. Ela não tem uma regra, o jejum é obediência. Não sei. Você de repente faz jejum absolutamente por graça. Mas o que o outro pode falar? Puxa, você fez jejum bacana. Eu não fiz. E você tem que falar, puxa, você não fez? Bacana. Eu fiz. E os dois estão andando na graça. Que é uma coisa... Agora a obediência diz o seguinte, se você não fizer jejum na sexta-feira, você não vai para o céu, ou não vai conseguir ouvir Deus, ou não vai... Aí você apontou para um outro lugar. Seria como dizer... Uma coisa é tradição. Tradição é uma coisa diferente, né? Sabe? Eu gosto de fazer isso. Fazer uma tradição, né? A gente se encontra aos domingos para almoçar junto. Sem peso de que... Sem peso que está errado, que está certo. Mas uma coisa é uma tradição.
Outra coisa é você fazer isso com o peso, o medo de que vai ser punido. Vai ser punido. Aí ele continua, de novo testifico, a todo homem que se deixa circuncisar, ele está obrigado a guardar a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Ou seja, essa tendência que nós temos a ter um código moral, e esse código moral dizer o grau da minha santidade, ele já me põe fora exatamente da santidade, segundo a graça. E na graça não existe ninguém mais santo nem ninguém mais perdido, porque é a graça que me santifica e não sou eu, segundo o meu esforço. Você vê que mudou a pergunta? Mudou a forma de enfocar. Eu tenho um código, eu ando bonitinho, sou santo, sou menos santo, sou pecador. Aí o cara tira o conjunto de códigos que tira. O que sobra? Sobra o outro que diz que eu sou santo. É Cristo. Cristo fala, eu te santifiquei. Não, poxa, mas o que eu fiz? Você não fez nada, quem fez fui eu, Cristo. Aí o que eu fiz para merecer? Não fez nada, porque eu te amei. Então o que me sobra? Ame o próximo como eu te amei. Mudou completamente a relação. Muda a pergunta, muda o enfoque, muda a direção, muda a conduta. Muda porque você existe. E muda como você julga o próximo. Na verdade, você não pode nem julgar. Julgar baseado em que parâmetro? Você não tem. Está esvaziado de poder. Você só pode amar. Então, percebe? O cristianismo não é perverso nesse sentido. Porque ele tira de nós essas relações hierárquicas que a gente gosta de estabelecer, principalmente na vida espiritual. Quem é que pode orar, quem que pode ler a Bíblia, quem que pode falar na frente do povo, quem que pode cantar, quem que pode... Em eclésia, qualquer um pode fazer. Agora, tem a sensibilidade de fazer bem feito, né? Aí vem um cara É por também... isso que a gente só deixa você falar, você fala. Você não está pensando na A música. gente pode fazer em igreja desde que ele sempre fala. Por isso que a gente tem bom senso. Eu tento passar os recados. Porque em Cristo, nem a circuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo nome. Percebe o que é liberdade? O cara pode até se circuncisar, mas também isso pode não quer dizer nada. Na dependência eu me circunciso. Na independência eu falo, não vou me circuncisar, porque circuncidar eu vou estar na lei. Na liberdade ele fala, você quer? É bom para a higiene, muito bom, vai e faça. Você está absolutamente livre, porque não faz a mínima diferença. Então, aliás, se você acho que é mais ou menos o que a gente falou de comer carne. Ou questão do véu. Se você está num ambiente lá e todo mundo era judeu, beleza, cara, vamos aí. Mas para mim não significa nada. Ou seja, você vai comer carne na semana assim. Vou, também não vou. Todo mundo aqui não vai comer carne. Tá bom, então tá bom. Porque estou respeitando o ambiente, entendeu? Não tem muito a ver com se isso vai me trazer punição ou agressão. Não muda em nada. E por isso aí Romanos 14, né? Se você está comendo carne e chega alguém que não come carne, para de comer carne. Mas você come carne. Você é livre para comer carne. E por ser livre para comer carne, você pode, em dependência, codependência com o próximo, não comer carne para que o outro possa se sentir melhor. Nós não somos independentes das pessoas, nós somos livres. É diferente. Nós falamos semana passada, nós somos dependentes de cada um. Cada um de nós é dependente de cada um. Mas nós somos livres. É essa a relação que a gente precisa. Nós não vivemos sem o outro. Mas nós não vivemos... A nossa salvação não está no outro. Nossa salvação está na relação com o outro. É o outro parâmetro. E é isso que a gente precisa trabalhar como cristão. Não, peraí, a nossa salvação... Você não me traz salvação. Mas a relação que eu estabeleço com você demonstra a salvação que eu tenho em mim. Então eu sou dependente com você, porque a relação, Deus está nas relações. Onde houver 2 ou 3, aí está Cristo. Então, mas é que deu a impressão que você está falando assim, a salvação depende da nossa relação, por exemplo. Porque
Porque eu sou um ser relacional. Não, mas não a salvação no sentido de ir para o inferno e para o céu. Não, vamos pensar a salvação quase que marxistamente. A salvação como aquilo que a gente vive bem aqui. O viver bem enquanto ser humano, enquanto construir algo que tem sentido. Né? No céu Deus já resolveu. Aqui que está o nosso embate, o nosso desafio. E a nossa salvação depende da gente permitir que esse bom perfume de Cristo seja sentido nas nossas relações, nas qualidades que a gente cria de relações. Então, nesse sentido, Deus está nas relações, a salvação está na relação, mas não está em você. Está em como Deus é levado a ser manifestado na relação. Então, eu sou dependente de você por isso, mas eu sou livre de você. Daria certo dizer que é como você pratica amor se não tem o próximo. Isso. Não dá para você praticar amor com... Ou só o narcisismo, que aí é um anti-amor. Se eu só me amo, é possível só me amar. Um narcisista de primeira. Mas aí não está em Deus, porque Deus é exatamente aquele que amou o mundo. É aquele que se tornou gente por amor. Então, até em Deus, o amor está na relação. Então ele fala agora para nós, ame, porque o amor de Deus está na relação. Mas isso não me traz salvação, porque a salvação não depende nem disso. A salvação depende de Cristo. A salvação também, que ligado a ser lembrado. Não, tem tipo, assim, que Jesus, até hoje, há 2000 anos, ele está sendo lembrado. Uma coisa, não, quando ele fala essa relação, não é salvação de ir para o inferno, nem para o céu, é salvação de ter o relacionamento. Tem pessoas que têm muitos relacionamentos que não passam assim meio de lado. E tem outras que são lembrados. São pessoas que esse relacionamento trouxe vários e vários anos futuros, lembra daquela pessoa, daquela época. Como você falou, Santo Agostinho, e vários outros aí, são pessoas que na relação que elas tiveram. Pode ser. Eu acho que o que a gente tem que ter essa preocupação é de, nas nossas relações, não ser, que a gente falou em Coríntios também, não coisificar a nossa relação. Ou eu não ter uma relação com você porque eu posso ter vantagem, assim, mercantil ou qualquer tipo de vantagem. Às vezes, ter desvantagem. Né? Quantas vezes em relações você é doador da relação e você... E alguns momentos na nossa vida é isso mesmo. Você tem que se desfazer de coisas, né? Se desfazer até de si mesmo. Outros momentos, mas não é entrar na relação de coisa, de produto, de mercado, né? Falando uma linguagem contemporânea. Deus simplesmente me relaciona com você porque você pode trazer uma vantagem para mim. Mas que a gente possa se lembrar no futuro como aquilo foi legal. Não que aquilo me levou a Deus. Foi engraçado, foi bom, foi divertido, foi espiritual, foi transcendental também, sei lá, mas marcar positivamente as relações, né? E não com pessoas somente das nossas classes econômicas, sociais, culturais, mas que a gente possa, até nas relações de trabalho, ainda mantendo as estruturas necessárias para a sociedade, eu ter graça com outro que contingencialmente está embaixo de mim. Né? Porque senão não funciona dentro de um mundo corporativo como a gente vive hoje. Eu tenho consciência daquilo é perverso, mas que eu tenho que manter, inclusive para a sobrevivência daquele peão. Porque se eu desfazer isso, ele perde emprego. Então tem toda uma outra lógica. Mas aí eu posso ter graça na minha relação. A minha vida produtiva pode ser diferente da vida produtiva de um outro cara. Eu acho que são perguntas que a gente não tem resposta, vamos dizer, como se fosse tabulado. Tem exatamente deixar isso ser construído nas múltiplas relações que a gente vai fazendo. Eu acho que volto a dizer, eu diria, e por isso a eclésia, que é um exercício que a gente tem tentado fazer aqui, de vez em quando alguém traz um problema absolutamente real, palpável,
da sua própria existência e falar, olha, eu estou com dúvida quanto a isso. E ninguém vai falar para fazer isso ou aquilo. Mas na minha opinião você deveria fazer isso, ou poxa, pensa naquilo, você esqueceu de... E o cara sai daqui com a lição de casa dele, com a decisão que é dele. Porque ele está vivendo o pepino, ninguém mais está vivendo. Mas ele quis, vamos dizer, buscar subsídios com pessoas que ele confia minimamente. É isso que eu enxergo a eclésia. Irmãos que possam expor ideias e sair com algumas possibilidades. Né? Por isso somos iguais. Estamos livres de uma relação legal, onde eu ia a um sacerdote e ele me trazia uma solução de Deus, porque ele falava com Deus. Agora, onde que Deus está? Na eclésia. Nas múltiplas relações que a gente estabelece de forma horizontal. Se não tiverem 2 ou 3, e Jesus não fala nada mais além disso, 2 ou 3 pelo menos, eu vou estar aí no meio. Mas qual a prerrogativa desses 2 ou 3? Ele não deixa, ele deixa em aberto. Portanto, nós podemos nos incluir